Vamos lá. Vou falar primeiro sobre os macrolotes e microlotes. Ó, aqui eu tenho um macrolote de compra, certo? Ele pega daqui de baixo e vai até aqui em cima. Tem nessa área aqui. Ele inicia aqui e vai até lá em cima. É um macrolote de compra, é o lote maior. É uma pernada maior, mesmo que tenha venda nele, né? Mas a gente vê aqui que ele somente fez um movimento de alta aqui, né? Ele dá aqui uma correção e ele vai subindo, ó. Vai subindo. Então, ele não tinha voltado aqui até então. Então, aqui é um macrolote, certo? Um macrolote de compra. E aqui, um macrolote de venda. Esses são os lotes maiores, né? Tem compra ali nele, mas ele é um lote, um macro de venda. Ele iniciou aqui e aqui ele parou de descer e aí voltou novamente para cima. Então você tem um macro lote de compra e aqui um macro lote de venda, certo? Macro lote de compra e um macro lote de venda, que é essa pernada, né, que a galera fala, a pernada maior. Porém, dentro desses macro lotes, você tem os micro lotes. Um exemplo nesse de compra aqui, que ele se inicia aqui, esse macro lote de compra, ele se inicia aqui e vem até lá em cima, né? Aí, dentro desse macro lote, tem os micro lotes, que são esses aqui, ó, de compra, lote de compra, de venda. Tem esse aqui maior de compra. Aí tem aqui esses lotes solitários, que é uma vela só separada, que são nanoslotes, né? Pequeno aqui separado. E aqui, ó, a partir de duas velas, você tem um lote, certo? A partir de duas velas, você tem um microlote. Você vê que dentro desse lote maior aqui, você tem vários outros microlotes, ó, formados. E a gente opera com esses microlotes aqui, ó. A gente trabalha dentro desses microlotes aqui, ó. Entendeu? Você operava qual operacional? Eu operava o price action natural mesmo, normal. O price, né? Pois é, no price que Isso. vocês operam o macro lote, né? Vocês fazem a É, e marcação também. aqui, aqui, espera o preço chegar ali, pã. E cheguei a operar o Vela Vela também, o Psicologia de Vela, sabe? Psicologia de velas, muito bom também. Isso. Psicologia de velas é muito bom. Então, aqui, né, a galera do price tende a operar esses macro lotes aqui. Porém, daqui que o preço chega aqui, ele tem muita informação aqui dentro, entendeu? Que você pode estar operando, pegando entradas tranquilo. Entendeu? Antes desse preço chegar aqui, ou chegar aqui, ou chegar aqui, se você observar esses lotes menores aqui, quando você consegue identificar onde tem seus lotes, onde tem sua divisão de preço, onde tem uma divisão de taxa, certo? Certo. Então, vamos lá, vou pegar esse lote aqui, ó. Quer ver? Vou pegar um lote melhor, que tem uma referência melhor. Aqui, ó, um exemplo. Vou pegar esse lote aqui de compra. Aqui eu tenho um lote de compra. O lote de compra, ele se inicia aqui, ó, fechando o vendedor, certo? Então você marca a venda. Você não marca a compra, você marca a venda. Que vai dar quase no mesmo, dependendo se não tiver gap. Mas você vai marcar a oferta de venda. Por quê? O comprador, ele começa a agir aqui, ó. Começa a agir aqui, fecha o vendedor e coloca a sua posição. Então, no lote de compra, ele se inicia aqui. E ele fecha aqui, ó, nessa área. Ó. Ele sobe até aqui, o vendedor pega ele, fecha, fecha o comprador continua aqui dentro, só que o vendedor arremata, joga o preço para baixo, coloca a sua posição. Ele fechou aqui e colocou sua posição. Então, Entendi. abertura e fechamento de lote. Se for de venda, né, a abertura dele é em cima, fechando o comprador, colocando sua posição, e o fechamento aqui embaixo, após uma reversão. Aí, esse fechamento, ele marca no pavio da compra ou da venda? Você vai marcar o pavio maior, Ah, certo? tá, entendi. Você sempre pode marcar o pavio maior. Nesse cenário aqui, ó, você teve a compra, né? Aí a venda fecha o comprador, só que ele ainda deu continuidade. Aí novamente a venda fecha o comprador e coloca a sua posição. Aí você vai pegar a última ação compradora, que foi essa. Certo. E aí o preço ele reverteu, certo? Então você pode marcar o pavio maior ali daquela área. Então, Fechou. você tem abertura e fechamento de lote, certo? E o preço ele tende a trabalhar essas demandas depois, essas demandas de compra. Lembrando, a compra ela sempre busca os pavios de compra, certo? A venda ela sempre Certo. vai buscar as demandas de venda. Ao contrário, é arremate, é defesa. Tipo, a venda está descendo, esses pavios aqui de baixo da compra é defesa. Tudo defesa, 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 tudo área de arremate.
Compra está subindo, defesa, defesa, defesa. Ela vem buscar essas demandas aqui de compra. Dentro desse preço aqui, desse lote, aparentemente, não, é tudo compra. É um preço só. Não. Porém, esse preço ele se divide. Beleza? Ele se divide, ele se fraciona. É como se ele fosse outro lote do mesmo preço, porém não faz parte do mesmo preço, entendeu? Tipo, daqui para cima você tem um novo preço. É como se fosse um novo lote. Daqui para cima eu tenho um lote, certo? Daqui Sim, para baixo eu tenho outro lote. Aqui eu tenho outro lote. Daqui, ó, essa áreazinha é um lote, essa áreazinha é outro lote, essa área aqui é um lote, certo? Aqui ele se divide novamente, mas como ele está aqui dentro é uma dupla posição, né? Aqui é uma dupla posição, sua marcação seria mais em cima, porque está aqui dentro, mas esse lote ele se divide aqui, ó. Quando você tem divisão de taxa ele separa, ele fraciona o lote. O que é uma divisão de taxa? Divisão de taxa é formada por velas de comando e velas de final de taxa única, certo? Vela de comando de compra, ela sobe e não tem pavio na parte de baixo. Igual essa aqui, ó. Não teve ação vendedora quando ela inicia. Comando. Ela comanda a área. Da mesma maneira que ela abre, ela sobe. Pode ter pavio em cima? Pode. Só não pode ter na abertura dela. Então, ela é uma vela de comando. O preço aqui abaixo é um novo preço. Porque se iniciou um novo preço. Só compra. Vela de final de taxa única. Ela sobe de compra e finaliza na parte de cima sem pavio. Final. Assim, ó. Final. Finalizou. Então, a próxima é um novo preço. Entendeu? entendi. Fechou o preço. Então, renasce um novo preço. E de Aí venda, já é um novo lote? já um novo lote. Ah, Exatamente. sim. Aí de venda é ao contrário. Vela de comando, né? Ela não tem ação compradora e já fala comando. Ela está comandando. Ela inicia comandando a área sem o comprador agir. E final de taxa única, final. Ela finaliza sem pavio, sem ação compradora. Ela fecha o seu preço. Então, a próxima é um novo preço, por mais que tenha pavio. E a de comando, a anterior, no caso, seria um novo preço, porque está fechado Entendi. aqui. Você vai focar na divisão. Então, um exemplo, deixa eu apagar aqui. Quando eu falar divisão de taxa, pode ter pavio para o lado? Pode, só não pode ter para o outro. Para baixo, se tiver para cima, é taxa também. Agora, tem ou não tem para os dois lados, é divisão de taxa. Todos esses que eu te mostrei agora é um novo lote, é um novo preço. Só vai ser o Certo. mesmo preço quando está assim, ó, pavio para os dois lados. Aí você tem um novo preço. Só quando tem pavio para os dois lados, você tem um novo preço. Igualmente aqui, ó. Tem pavio para baixo? Tem. Tem pavio para cima? Tem. É um novo é um mesmo preço, faz parte do mesmo Ah, preço, sim. certo? Aí você teve ação vendedora fechando o comprador, abrindo aqui também, porém, vendedora, né, fechando o comprador, abrindo aqui também, mas só que nesse momento a compra estava forte, jogou o preço para cima. Só que você não deixa de ter venda aqui. Por isso que fala divisão de preço. Aqui você tem venda também nessa área. O preço se divide entre compra e venda. Nessa áreazinha, nessa divisão, você teve venda na ação aqui, ó, do preço. Então, por ser Entendi. uma divisão de preço, por ter ação no fechamento, na abertura, você tem venda posicionada aqui. Divisão de preço é o mesmo preço. Então, agora eu vou te mostrar como funciona, certo? A questão da leitura em divisões de preço e em divisões de taxa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o cenário para você entender melhor. Deixa eu ver se eu encontro aqui só para te mostrar. O cenário mais propício. Uma dúvida aqui, mano. Aham. Tipo, quando você marca o lote normal, eu pego do pavio ao corpo. E quando ele se divide, eu também pego do pavio ao corpo? Quando ele se divide, você vai marcar a divisão e o corpo, exatamente. Ah, sim. Eu vou te falar sobre isso. Aqui, ó. Beleza. Divisão de preço. Você tem uma divisão de preço aqui, certo? Certo. Pavio para os dois lados. É o mesmo preço. Esse preço ele não se divide aqui, ó. Ele daqui até lá é um lote só. Tem uma dupla posição aqui, depois vamos falar sobre isso. Mas o cenário mais seguro para você fazer uma entrada analisando uma divisão de preço, lembrando, não são gatilhos. Você vai aprender todos os conceitos operacional, uma coisa vai se encaixar a outra. Aí você vai conseguir ler o cenário. Você nem vai se preocupar com questão de, vou marcar aqui, vou esperar, vou marcar aqui, vou esperar. Você vai entender o cenário do preço como está funcionando. Isso aqui é uma das leituras, entendeu? Para você entender o movimento do preço, como ele trabalha. Então, Sim. vai ser como se fosse um exercício que você vai fazer, entendeu? Você vai chegar no gráfico, fazer as marcações e observar o preço chegando ali e como ele trabalha naquela área. Então, aqui eu tenho uma divisão de preço. O cenário mais seguro
entendeu? Para você pegar uma entrada e uma divisão de preço, é esse aqui. É o quê? Quando ele fica na oferta, que é o corpo, certo? Ele fica na divisão e ele não ultrapassa essa área aqui, ó, de arremate. Por quê? Essa área aqui é defesa compradora, como eu falei. Arremate. Ele pega o vendedor daqui e arremata e coloca uma posição de compra. Então, essa áreazinha aqui é de defesa de compra. Então, se a venda entra aqui e volta, você tem um entendimento de que esses compradores que arrematou o vendedor aqui no passado, arrematou novamente no futuro e não deixou ele passar aqui, ó. E vai colocar sua posição, entendeu? Ele chegou, Mas só se travou ela aqui, travar, né? isso, mais seguro se ela travar, porque se caso, um exemplo, ela faz isso aqui, ela vai ter esse espaço todinho aí que ela pode dar continuação, entendeu? Aham. Então fica um pouquinho mais, quanto mais próximo ela ficar aqui, melhor, entendeu? Pode ser que você pegue uma retração se ela voltar aqui, por quê? O preço já te informou a defesa dele aqui, né? Já informou que ele está defendendo essa área aqui, então seria mais segura a retração. Agora, se ficar muito espaço, ela pode sim querer vir preencher aqui. Então, travando aqui é mais seguro, não tendo espaço aqui para ele continuar. Então, tem uma divisão de preço, você tem uma área de arremate, como está aqui, o preço travou na divisão, a tendência é ele reverter. Ele não pode passar com a demanda. Se ele fazer isso aqui, ó, você já tem informação de que não foi esse posicionamento aqui que defendeu. Por quê? Ele já rompeu. Não foi com corpo, mas já teve a pressão vendedora nessa área. Então, essa retração não veio dessa divisão, não veio desse posicionamento. Então, ele pode querer continuar, certo? Se caso ele rompe também a divisão, que é o quê? Essa divisão aqui você tem venda posicionada, porque é divisão de preço. Aí, se ele romper aqui, certo? E ficar aqui dentro, mesmo que ele não passe com a demanda, fica em decisão, decisão de mercado. Por quê? Ele pode Entendi. subir, porque ele está aqui dentro ainda, mas ele pode descer, porque ele já ultrapassou a divisão e ele tem vendedores aqui. Pode subir o comprador aqui, bater e voltar. Ou pode descer o vendedor aqui e subir. Então, indecisão, certo? Analisando uma divisão de preço. É, O cenário perfeito é esse aqui de entrada. Para a reversão, para a próxima. Porque você já teve a informação aqui que os vendedores tentou passar aqui, não conseguiram, por isso ele tende a reverter. Aí, caso o preço rompe, vou pegar um exemplo aqui, ó. Assim como você tem em uma divisão de preço venda nessa área, você tem compra também aonde tem vendedor. Você tem pavio para um lado? Tem pavio para o outro? Tem. Então você teve a ação dos compradores dentro desse preço aqui, certo? Dentro desse preço aqui, você teve a ação dos compradores. Após o rompimento, ele defende, assim como quando a venda romper aqui, ó, essa divisão e o comprador voltar ficando abaixo, igual aqui, ó, compra sobe, rompe a divisão de preço. Você sabe que você tem compradores posicionados aqui para defender o preço. Se ele desce na divisão e retrai, voltando para dentro da oferta aqui, você tem o entendimento que os compradores estão posicionados ativos aqui, não vai deixar essa venda passar. E essa retração aqui te informa isso. Entendeu? Os compradores que estão fechando esse entendi. vendedor é o mesmo que está fechando esse vendedor aqui. E agora, quem comanda aqui é a compra. Entendeu? Então, a Entendi. tendência é o preço ele reverter. Certo? Então, em uma divisão de preço. Por quê? Tem aquela questão de você pegar a retração de 50% da vela e tal. Não existe, porque não tem defesa na oferta. Você não tem defesa no corpo da vela. Você vai ter defesa em cima, ou embaixo, ou nas divisões passadas que ela está rompendo. Entendeu? Correto. O preço ele defende aqui, ó. Ele tem posição aqui, ele defende aqui ou aqui, dependendo do posicionamento. Aqui É não porque tem. essa de pegar no 50% da vela eu já ouvi demais, cara. Não, Porque não tem defesa no meio da vela, certo? Não existe defesa no meio da vela. Então, ou ele defende aqui, aqui ou aqui, que são as defesas que ele rompe, na verdade. Quantas defesas ele está rompendo, ele está defendendo aquela área. Então, após o rompimento, assim como a compra rompeu, voltou, ficou aqui na divisão de preço, o preço tende a reverter. Se romper aqui, o comprador volta, tenta passar e fica aqui abaixo do posicionamento de venda, ele tende a cair também, beleza? aí nessa questão do rompimento, o pavio também não pode ultrapassar aquele lá, né? Esse aqui?
É. Não, se for o mesmo preço, não, isso não tem problema, porque você já tem Ah, um tá. posicionamento aqui defendendo a área. Se for divisão de preço, certo? Se for Certo. divisão de preço, ele pode subir aqui, ele pode ultrapassar assim, ó, um exemplo, mas você já vai ter um vendedor aqui nessa área dominando, então é mais Ah, tranquilo. tranquilo e é o mesmo preço. Você tem venda aqui, ó, então fica mais tranquilo Certo. você fazer a entrada. Então, em divisão de preço, é basicamente o cenário é esse. Não rompeu, não ultrapassou a demanda, por isso ele tende a reverter. Rompeu, já passou, voltou aqui, ó. Não rompeu, por isso ele tende a reverter. Beleza? Beleza. Sempre após a confirmação. Agora, em uma divisão de taxa, deixa eu te mostrar aqui. Em uma divisão de taxa, deixa eu pegar aqui. Vamos supor, como a divisão de taxa é um novo preço, um exemplo, aqui nesse cenário, aqui eu tenho um novo preço. Nesse cenário aqui eu tenho um novo preço, que é uma vela de comando. É um lote solitário. Daqui para cima eu tenho um preço, daqui para baixo eu tenho outro preço. Então se iniciou um novo preço aqui. O que que acontece? É, se passar em demandas, deixa eu pegar aqui, em pavios, né? Se sobe um comprador aqui e faz isso aqui, ó, é interesse dos compradores em voltar aqui para dentro, para trabalhar as demandas aqui, certo? Por quê? É. Você não tem defesa aqui. Você não tem área de arremate aqui, certo? Então aqui não é o que, vamos se dizer, uma defesa vendedora, vamos se dizer assim. É mais uma pressão compradora para voltar para cá para dentro, entendeu? Que aqui você não teve arremate. Aqui se iniciou um novo preço de venda. É uma vela de comando, é uma vela de força, mas ela não tem defesa, ela não tem arremate, entendeu? Então depende muito do cenário em que ela esteja. Nesse caso, divisão de taxa, é um novo preço. Se a compra subir e fazer isso aqui, é claro que analisando somente uma divisão de taxa, fica indecisão. Fica a opção para os dois lados, tanto para subir quanto para descer. Entendi. Então, gera uma indecisão. Mais seguro será o quê? Ele subindo aqui, ficando assim, sem te deixar nenhum pavio lá para dentro, certo? Ou dessa maneira aqui, também, sem te deixar. Ele toca lá e Então, volta, se certo? ele travar e deixar o pavio, aí indecisão, né? Isso, se ele vir aqui deixou aqui, também gera indecisão. Que é Entendi. interesse dos compradores em voltar para o lote anterior aqui, ó. Porque aqui já é um novo preço, não é o mesmo preço. Esse aqui, daqui para lá, é um novo preço. Então a leitura já é outra. Entendeu? É a intenção dos compradores aí em voltar lá para dentro do lote. E fica opção para Certo. os dois lados, analisando somente uma divisão de taxa. Fica opção para os dois lados. E após o rompimento, ele funciona da mesma maneira. Rompeu. Se a venda voltar aqui e fazer isso aqui, fica, fica interesse, certo? Ela tem a opção de Uhum. querer continuar, porque aqui é um novo preço. Então aqui é como se fosse uma nova baixa, e aqui é como se fosse uma nova alta. Então depois eu vou te explicar isso também, vou falar sobre isso. Entendeu? A leitura já passa a ser Uhum. diferente. Aí o mais seguro é o quê? O vendedor tocando aqui, ou o vendedor fazendo assim também. É a leitura mais segura, certo? Aí você tem uma informação melhor e mais segura para pegar para a próxima, sempre após a informação. Rompeu, voltou aqui, tá aqui em cima, ou tocou aqui, você tem informação, o quê? Que os vendedores não estão interessados e os compradores também não vai permitir ele voltar aqui para dentro agora, certo? Como é um novo preço, então é como se aqui iniciou só venda, sobe o comprador e fecha o seu preço, você sabe que daqui para baixo você tem um novo preço. O comprador não tem interesse nenhum em continuar, não tem demandas, pois ele tende a reverter, porque está fechado aqui, ó, sem demandas e sem demandas também, sem interesse de compra, sendo que aqui é um novo preço. Então, o preço ele tende a reverter, certo? Analisando Certo. essas divisões aí de taxa, são os cenários mais seguros. Se você tiver, vamos supor, um final de taxa única, que é a mesma coisa, você vai marcar o final de taxa única, né, a divisão, e aí você pode marcar, no caso, se o vendedor tivesse um pavio aqui, um exemplo, e aqui estava fechado, aí você vai marcar a divisão, você pode marcar o pavio aqui, certo? Que é uma área de arremate também. Certo. Certo? Aqui, uma dúvida sobre questão de gap. Nessa vela aí teve um gap. Você sempre marca na vela anterior? Anterior, exatamente. Sempre marca Ah, na tá. vela anterior. Agora aqui, ó, eu vou te passar um negócio aqui, um exemplo, que é um novo preço, certo? Ele não é um novo preço sinalizando somente o vendedor aqui, ele é um novo preço daqui para frente, entendeu? Então, exemplo, Entendi. iniciou só venda, o preço inicia só venda.
Iniciou sua venda. Qual foi seu primeiro registro de compra após iniciar um novo preço? Certo? Certo. Primeiro registro de compra, primeiro registro de venda. Aí, beleza, o preço reverte. Sobe os compradores, não te deixa registro maior. Por quê? É tudo o mesmo preço. Se você observar, você não teve um final de taxa única, você não teve um preço fechado, você não teve um preço abrindo novamente. Verdade. Entendeu? Ele se inicia um novo preço aqui, ó. Iniciou um novo preço, primeiro registro de baixa, primeiro registro de alta. Se ele é um novo preço, é tudo novo aqui. Então, desce os vendedores, rompe, te dá uma nova baixa aqui, perante aqui. Aí não tem nova baixa, ele sobe. Quando ele sobe, não tem registro maior de alta, comparado a esse aqui, ó. Ó, ele não se dividiu ainda, ele não se fechou. Então, daqui para cá, é tudo o mesmo preço. Entendeu? Então, seu primeiro registro de alta está aqui dentro ainda, ó. Entendeu? Foi seu Entendi. primeiro registro de alta. Então você fala, mas não é dentro do lote? Não. A partir dele para frente é um novo preço. Dentro do lote também. Entendeu? Para você identificar quando você tem um novo preço. Então iniciou um novo preço de venda, daqui para lá, enquanto ele não se dividir, enquanto ele não fechar, enquanto ele não abrir um novo preço, faz parte do mesmo preço. Então aqui não teve compra. Primeira compra, pam, 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 não teve registro de compra e o preço foi segurando abaixo, segurando abaixo, segurando abaixo. Por quê? Você não teve registro maior do que o seu primeiro preço. E ele está trabalhando dentro da onde? Dentro desse preço, que se iniciou de só venda. Então o preço ele ficou aqui em cima, porque ele não tem demandas maior para trabalhar. Ele não Certo. fechou também, não abriu um novo preço, um novo fracionamento. Então ele trabalhou aqui dentro. Beleza? Então, é isso que para você se identificar, velas de comando, tá vendo? Ó, você foi e não teve outro preço, não teve, não teve. Aqui ele fechou, tá vendo? Ele fecha o preço, inicia um novo preço aqui. Entendeu? Iniciou um novo preço. Aí você pode marcar aqui, ó, o final de taxa única e o pavio. Então, aqui é um novo preço. Sendo um novo preço, aqui foi o quê? Seu primeiro registro de alta, mas é o quê? Dentro dos vendedores, certo? Primeiro Entendi. registro de alta, mas dentro dos vendedores. Seu primeiro registro de alta lá de compra mesmo foi esse aqui. Aí ele sobe, Esse não primeiro deixa registro maior. sempre vai ser o pavio, né? Sempre pavio. Primeiro registro é Ah, sempre pavio. Primeiro de alta, primeiro de baixa. Por quê? Um novo preço. Entendeu? Daqui para trás, até o comando lá, é um preço. Daqui para cá, entendeu? entendi. Então, sempre ele se faz. Se é um comando, entendeu? Aqui, ó. Aí iniciou um novo preço aqui, ó. Daqui para cá eu tenho um novo preço. Aí depois desse preço aqui, pá, não tive, ó, ele vem se limitando, não tem nova baixa, aí ele rompe. Rompeu esse novo preço, deu continuação. Aí o preço trabalha, 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 sendo o mesmo preço ali. Entendeu? Então, sempre quando você tem um comando, você tem um novo preço. Você tem um final de taxa única, você tem um novo preço também, certo? Tanto em sequência dentro do lote, como sendo outras cores de vela também. Certo? Entendi. Aqui é uma maneira bem mais micro que eu estou passando para você de enxergar o gráfico. Eu, particularmente, cada um se identifica com, né? Tem pessoas que trabalham com gráfico na testa aqui e tal. Eu já gosto de trabalhar com gráfico assim, porque eu analiso muito o cenário. Eu geralmente eu não uso essa questão aqui, né? Igual eu falei para você, mas é importante, interessante você aprender também. Quem sabe você se identifica com essa maneira de operar, entendeu? Certo. Uma maneira bem mais micro de enxergar o preço aqui, ó, dentro, que é muito interessante também, certo? Aí, Certo. essa é a maneira de você identificar uma divisão de preço, uma divisão de taxa, quando você tem o mesmo preço e quando você não tem, beleza? Então, Entendi. ficou alguma dúvida nessa questão? Ah, essa questão até que eu achei bem simples, ela tranquila. Tranquilo, né? Aí você vai Sim. estudar em cima disso aqui. Aí qualquer dúvida, você vai estar me chamando, vai estar me perguntando, entendeu? Que você tiver sobre isso aqui que eu te passei, que eu vou estar te Fechou. respondendo para você estar entendendo aí mais. Então essa vai ser só sobre divisão de preço e divisão de taxa, né? Para eu E- focar mais nessa, né? Isso, exatamente. Beleza. Exatamente. Divisão de preço e divisão de taxa. Nas outras aulas a gente vai passando conteúdo, passando, passando, vai ficando mais, né? Para Tá você mais entender claro. como funciona. Beleza. Beleza? Tranquilo. Vou te mandar a aula lá no Telegram. Sim, por favor. Valeu, mano. Até a próxima aula. Valeu, mano. Até. Tamo junto. Falou, tamo junto.